Bom dia, turma. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a moagem. Bom, pessoal, a moagem é uma etapa muito importante, né, para nós na indústria mineral, na etapa de processamento do minério, porque é aqui que a gente vai quebrar o material em uma granulometria que permita a perfeita ou a quase total liberação dos grãos minerais, que é aqui que a gente vai começar a dar ao nosso minério condições de ser concentrado. Não adianta a gente tentar concentrar o nosso minério se a nossa etapa de moagem não for muito bem executada. Se a gente lida com uma super moagem do material, eu moer além da conta, eu posso até garantir uma maior liberação, talvez até de 100%. Mas eu vou reduzir tanta granulometria do meu minério que pode ser praticamente impossível eu concentrar ele. Então, quando a gente moe demais o nosso minério, isso é prejudicial, além de todo o gasto energético que a gente vai ter. Se eu moer o meu material de menos, eu não vou garantir com que as partículas estejam com uma liberação adequada. Então, o meu processo de concentração também não vai responder da forma que eu espero. Então, a gente adequar a nossa etapa de moagem é de suma importância, tanto na eficiência da etapa de concentração, quanto da questão do consumo energético. O objetivo da aula de hoje é determinar o WI para a nossa amostra de minério de ferro através da metodologia de Bond, que eu vou explicar mais adiante. Comentei com vocês que a gente tem toda essa preocupação com relação na etapa de moagem, na eficiência do processo de concentração. Mas a gente não pode esquecer que o principal gargalo na etapa de moagem é o consumo energético. A moagem é a grande responsável pelo maior consumo de energia elétrica na indústria mineral. Tá, gente? Ela supera aí bastante a britagem e a etapa de concentração. Como que exemplo, trouxe esses números para vocês na última aula, né, tá? Na aula de britagem, e eu repito aqui para vocês. Uma simulação aqui, né, na etapa de britagem, a gente consome cerca de 2,2 kWh por tonelada. Na flotação, esse valor sobe um pouquinho, 2,6, que aí a gente tem todos os mecanismos de acionamento das células de flotação, a gente tem a etapa de bombeamento, etc. E na moagem, esse valor é bem superior, né, que na ordem de 11,6 kWh por tonelada. Então a gente vê que a moagem ela realmente consome uma quantidade muito grande de energia. Então aqui em termos de comparação, se eu for comparar a energia que a moagem gasta com todas as outras etapas do empreendimento mineral, inclusive a etapa da lavra, a moagem ela responde por cerca de 50% de todo o consumo energético da mina. E aqui eu estou considerando também etapas fora da usina mineral. Estou considerando gasto com combustível para os equipamentos, gasto com energia elétrica das instalações, etc. Então, cerca de 50% de toda a energia consumida pela atividade mineral é gasta pelo moinho. E isso é tão alto, né, esse gasto de energia, que se a gente comparar toda a energia gasta pela moagem em diversas minas do mundo, a gente vê que toda essa energia corresponde a 4% do consumo mundial de energia elétrica. Então, assim, a etapa de moagem ela realmente é muito importante, tanto da eficiência do processo quanto do consumo energético. E a chave para um bom desempenho da usina está diretamente ligado com a moagem. Então, a gente consegue prever, né, o quanto que a gente vai precisar, o tanto que o nosso moinho vai gastar de energia elétrica, através da equação de Bond. Comentei com vocês que 3 grandes leis, né, da comunição foram desenvolvidas ao longo do tempo, que é a lei de Kick, a lei de Hittinger e a lei de Bond. A lei de Kick ela é muito aplicada à etapa de britagem, porque ela lida com grandes volumes de rocha. A equação de Hittinger ela já lida mais com a área superficial, então ela é muito adequada à etapa de moagem, e a equação de Bond ela acaba se adequando bem nessa faixa intermediária. Ela pode trabalhar com materiais mais grosseiros, também com materiais mais finos. E aí a equação de Bond acabou se difundindo mais. Então ela é muito utilizada hoje quando a gente vai fazer essas considerações de consumo energético da moagem. Então, essa daqui é a equação de Bond. Eu tenho que o meu E aqui é energia consumida. WI é o que eu chamo de Work Index, que é basicamente o trabalho necessário para reduzir a granulometria de um material com tamanho inicial teoricamente infinito até 80% passante em 100 micrômetros. Então, a energia que eu vou gastar para fazer o meu material sair de uma granulometria X qualquer até 80% passante em 100 micrômetros. E aqui eu tenho o meu P80 e o meu F80, né? Meu produto e minha alimentação. Então, com esse WI, assim como aquele C na equação de Kick, ele é uma constante. E essa constante aqui é do material. Basicamente, esse WI mede a dificuldade que eu vou ter para quebrar
o meu material. Então, quanto maior o WI do meu minério, mais energia eu vou ter que gastar, né? Os dois são diretamente proporcionais aqui. Então, trago aqui alguns exemplos para vocês, né? Bauxita, hematita, quartzo, sílex. E olha só para vocês verem que interessante. Eu estava desde o começo do curso falando, não desprezem as partículas finas, porque elas são ricas em ferro, né? E por que será que isso acontece? Vamos comparar aqui o WI da hematita e do quartzo. A hematita tem um WI de 11,1 e o quartzo, o WI dele é de 14,4. Né? O quartzo ele tem um WI maior, ele oferece mais resistência à quebra do que a hematita. Então esse é um dos indícios, esse é um dos motivos pelo qual os materiais mais finos costumam ter um teor muito alto em ferro. A hematita se quebra mais fácil. Né? Então, como elas quebram mais fácil, as frações mais ricas, mais finas, elas tendem a ter uma concentração maior de hematita quebrada do que de quartzo. Né? Então, isso é um dos motivos pelo qual isso acontece. Agora, pessoal, uma coisa que a gente tem que levar em mente, sempre tem que manter em mente, é que o WI ele não mede, ele não é proporcional à dureza do minério. O WI ele mede a dificuldade de quebrar o material. Como assim? Olha para vocês verem o WI da grafita, 43,56. Vocês devem lembrar da aula de mineralogia que a grafita é um mineral muito mole, a gente consegue riscar ela com a unha. Então, por que o WI dela é tão alto se a gente consegue riscar ela tão fácil? De novo, né? Aqui eu não estou medindo a dureza do material, e sim a dificuldade na quebra. O que acontece com a grafita, com os minerais do grupo das micas também? Aí respondendo pela flogopita, pela biotita, pela muscovita, esses minerais também têm um WI bastante alto. E por quê? Né? Esses minerais eles são placoides, eles formam pequenas lâminas, né, na sua formação. Então, quando a gente tenta quebrar, dificilmente eu vou quebrar partícula, mas provavelmente eu vou delaminar essas lâminas. Né? As lâminas elas vão ser separadas. Então, eu não estou diminuindo o tamanho de partícula, eu estou simplesmente separando essas lâminas que formam o meu mineral. Então, eu vou precisar ficar rodando meu moinho mais tempo para eu poder reduzir a granulometria desse material. Outra coisa que acontece também é que eles são maleáveis, então eles podem se dobrar ao invés de quebrar. E muitas vezes eles ficam aderidos ali às bolas do moinho. Então, é difícil de quebrar esse material devido a esse comportamento dele. Ele vai sofrer um desplacamento, ele pode sofrer dobras e ele pode até mesmo grudar nos corpos moedores. Então, isso é o que torna a moagem desse material difícil, e não a dureza deles. Então, eu preciso ficar rodando o moinho muito tempo para poder ter uma quebra satisfatória desse material. E é por isso que o WI deles é tão alto. Tá bom, pessoal? E aí, esse WI ele é medido experimentalmente. Né? Cada material ele vai ter um WI específico. Né? Aqui, medindo para a hematita pura e para o quartzo puro, mas se eu for medir para um minério de ferro, ele vai ter um valor aí, intermediário entre esses dois. Né? A gente consegue medir esse parâmetro aqui experimentalmente e aí a gente usa a metodologia que foi desenvolvida por Bond, que eu vou explicar para vocês agora. Então, pessoal, pelo método de Bond a gente consegue estimar o WI de qualquer material, né, de qualquer minério, para poder fazer essas estimativas de custo energético, o que para a gente é muito importante, tá, pessoal? Quando eu for dimensionar a minha usina, eu preciso saber quanto de energia que eu vou precisar para a quebra do meu material, e aí, dessa forma, eu consigo escolher o meu moinho adequado, tanto em dimensões quanto em potência do motor. Né? Não adianta eu escolher um moinho que tenha o tamanho adequado, mas eu escolhi um motor que não consegue lidar com aquele material, não consigo fornecer energia suficiente para o meu equipamento realizar a quebra que eu preciso. Então a gente precisa sempre saber quanto que a gente vai gastar de energia no processo para a gente conseguir ver o custo no final, né? Estimar o custo que a gente vai ter com essa questão do gasto energético e com a questão da seleção do equipamento mais adequado também. Então, o método de Bond ele usa um equipamento padrão, um moinho de laboratório, ele tem dimensões específicas, ele é todo padronizado e o método que é realizado também é padronizado, justamente para a gente ter a garantia de comparação entre diversos dados. Então, o material que a gente vai colocar no moinho, é importante a gente respeitar a granulometria dele. 100% tem que ser menor do que
3,35 milímetros. Então isso já é uma das premissas, né? A gente levou em consideração esse tamanho de partícula aqui na etapa de britagem justamente para garantir que ele estivesse adequado para esse momento, né? Então, eu preciso ter um passante, 100% passante do meu material em 3,35 milímetros para poder alimentar o moinho. Então, a gente vai separar também diversas alíquotas, né? E aí a gente vai usar como referência uma proveta. Eu vou pegar uma proveta de 1 litro de capacidade, de 1000 ml, e aí eu vou colocar o meu material até ele encher 700 ml. Então eu coloco o meu material dentro da proveta, considerando que ela tem a marca de 1000 ml. E aqui é o que eu quero, né? 700 ml. Então eu vou colocar meu material aqui dentro, até ele encher todo aqui. Vou compactar esse material, né, através de vibração. Então eu vou colocar ele numa mesa vibratória, vou deixar ele ali uns 10, 15 minutos. Ele vai achatar um pouquinho, né, porque as partículas elas vão se acomodando aqui, esse volume ele tende a diminuir. E aí depois eu completo ele até garantir aqui a marca de 700. Então essa é uma das alíquotas que eu vou utilizar no teste. E aí é interessante a gente preparar umas 12 alíquotas dessa para a gente poder já deixar tudo pronto, né, e ter condições de fazer o teste. Lembrando que a gente vai fazer o teste pelo menos 7 vezes, né, para garantir que o WI seja estável. Tá? Então, aqui eu medi, estou usando como referência 700 ml, tá, pessoal? Mas eu estou interessado, na verdade, na massa que está aqui dentro, né? Eu não posso padronizar uma massa porque o moinho ele vai considerar um certo volume de material sólido lá dentro. Então, se eu considero a massa, o minério de ferro ele pode ser mais denso do que o minério fosfático. Então, o volume seria diferente, né? Então, a gente padroniza o volume, mas eu vou precisar medir a massa que eu estou colocando lá dentro do moinho, tá, pessoal? Então, todas as minhas 12 alíquotas, 10 alíquotas vão ter os 700 ml de volume, mas eu preciso medir a massa. Então, eu peso a proveta primeiro para saber o peso dela, faço esse procedimento, né, de colocar o material, compactar, completar até os 700 ml, peso o conjunto e tiro a diferença da massa da proveta. E aí eu vou ter a massa de material sólido. Teoricamente, a gente vai precisar de todas as alíquotas com a mesma massa, beleza? E aí, eu preciso conhecer a granulometria desse material que eu estou alimentando meu moinho. Então, eu tenho que ter uma análise granulométrica dele feita, porque eu vou precisar do F80 e, principalmente, eu vou precisar saber quanto de meu material aqui é mais fino do que a peneira de controle que eu vou usar no teste. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que o teste de moinho, o teste de bond, a gente faz ele no circuito fechado. Então eu vou moer o meu material, eu vou classificar esse material numa peneira de 150 micrômetros, e aí o material que ficou retido eu vou voltar ele para o moinho, e o que passar eu deixo sair do teste. Então eu preciso saber quanto do meu material aqui que eu estou analisando, que eu vou alimentar o meu moinho, já é menor do que minha malha de controle. Para isso a gente precisa saber, a gente precisa ter análise granulométrica. Tá bom, pessoal? O moinho ele tem um tamanho padrão, né? Ele tem 12 polegadas de comprimento por 12 polegadas de diâmetro. Ele tem que rodar a 70 RPM, isso daqui também é uma variável que é padronizada, então todos os testes eles têm que ter esse padrão. E com relação aos corpos moedores, também existe uma padronização, tá, pessoal? A gente vai colocar 20 quilos, né, 20 quilos, 125 gramas de corpo moedor lá dentro, e não é qualquer corpo moedor. As bolas que a gente vai colocar lá dentro, elas têm que ter um padrão também. Então a gente utiliza 5 tamanhos diferentes de corpo moedor, né, de 36,5 milímetros até 15,9, e aí o número de esferas também é padronizado. Então eu vou precisar, no total, 43 esferas de 36,5 milímetros, 67 de 30,2, 10 esferas de 25,4, 71 de 19,1 e 94 de 15,9 milímetros. Essa distribuição ela tem que ser respeitada, tá, pessoal? Porque senão o nosso teste ele não tem condição de ser comparado com outros. Isso aqui faz toda a diferença, tá? Se a gente considerasse o mesmo tamanho de esfera, se eu colocasse lá 20 quilos de esfera do mesmo tamanho, a minha moagem não vai ser igual em comparação se eu estivesse fazendo um ensaio com essa distribuição. Tá? Então isso daqui também é um padrão que a gente tem que respeitar no ensaio de bond.
Pessoal, o teste, então, ele é realizado de modo que a gente tenha uma massa em equilíbrio no moinho e respeitando sempre uma carga circulante de 250%. A gente só vai parar o teste quando a gente atingir essa carga circulante. E aí, quando ela se manter estável, a gente dá o teste por encerrado e aí a gente vai ter condições de calcular o nosso WI. Então, a gente também vai utilizar aqui uma malha de controle, né, uma peneira de 150 micrômetros como para fechar o circuito. Então, a todo momento, a cada ciclo, eu vou apresentar o meu material moído nessa peneira, vou chacoalhar ela ali, né, para poder fazer o peneiramento rapidinho, e aí o que ficou retido eu volto no moinho, completo com a massa, e aí eu rodo o segundo teste. Né? Então, essa massa que retorna, que é o que eu chamo de carga circulante, ela tem que ser 250%. Tá? Então eu vou explicar com maiores detalhes daqui a pouco, né, para ficar mais fácil de vocês entenderem. No final, o undersize. O undersize eu preciso fazer a análise granométrica dele também. Né? Então quando eu atingir a estabilidade dos meus 250% de carga circulante, eu dou meu teste por encerrado, pego todo o material que saiu do moinho e aí eu vou fazer uma análise granométrica também, porque eu vou precisar ter o parâmetro do P80. E aí eu defino aqui o meu índice de grindability, ou moabilidade, né, do moinho de bolas. Então, basicamente, pessoal, o ensaio ele se dá dessa forma. Né? Eu vou colocar dentro do meu moinho o meu material inicial, vou revolver esse moinho aqui um certo número de ciclos, e no ensaio de bonde, o primeiro teste é sempre padrão, com 100 ciclos. Então, no meu equipamento eu consigo já definir qual o número de rotações que eu quero que ele dê, isso aí a gente consegue fazer de forma automática. Se eu colocar lá no meu painel que eu quero que ele faça 100 rotações, ele conta automaticamente 100 rotações e para. Né? Então, o teste de bonde, o primeiro, como padrão, sempre 100 ciclos. A partir disso, eu vou analisar a característica do meu material que está saindo aqui, e aí eu vou aumentar ou reduzir esse número de ciclos de acordo com a necessidade. Então, eu vou repetir esses ciclos até eu garantir aqui 250% de carga circulante. Então, no final do processo, a gente pode... eu vou ter aqui os dados do P80, né, quando eu estabilizar esse valor de 250%, vou medir a granulometria do meu produto e eu pego o P80. A alimentação, o meu F80, né? Aqui está A, mas considere um F aqui, F80. O meu F80 eu já vou saber, né? Porque eu já vou ter a análise granulométrica da minha alimentação. O índice de mobilidade que eu calculo, aqui esse Azinho é o tamanho da abertura da peneira, né? 150 micrômetros. E esse 44,5 aqui faz parte da equação. Esse 1,1 aqui é um fator de conversão, tá, pessoal? Eu vou usar ele quando eu quiser uma tonelada, quando eu quiser medir esse teste em kWh por tonelada. Se eu quiser tonelada curta, eu elimino esse 1,1 aqui. Uma tonelada curta é igual a 907 quilos. E uma tonelada igual a 1.000 quilos. Então a gente, via de regra, sempre vai usar esse 1,1 aqui para poder fazer a conversão e já dá direto para a gente aqui em tonelada. Tá? Se eu quiser em tonelada curta, é só tirar esse 1,1. Pessoal, então, no meu primeiro ciclo, eu vou colocar aqui essa setinha, que ela está representando a minha alimentação. Então, A igual a alimentação. Então, eu coloquei ele aqui dentro. No primeiro ciclo, ele vai girar 100 vezes. E aí, eu vou ter o meu produto aqui. Eu vou apresentar ele na peneira de 150 micrômetros. O que for menor já vai sair aqui. E o que for maior vai voltar como que eu chamo de carga circulante. Então, carga circulante. E essa carga circulante, ela representa a porcentagem da alimentação nova. Então, pessoal, no meu segundo ciclo, a minha alimentação ela precisa ter uma massa constante. Né? Então, vamos supor que eu alimentei o meu moinho com 1 quilo, 1.000 gramas.
E vamos supor que após o primeiro ciclo de moagem, 200 gramas desse material acabou saindo aqui porque era menor do que 150 micrômetros. Então, a minha carga circulante acaba sendo de 800 gramas. Eu preciso ter sempre a mesma massa aqui dentro do moinho. Então, no meu segundo ciclo, a alimentação do moinho vai ser composta por esse material aqui que está recirculando, né, minha carga circulante, e o que eu vou chamar aqui de alimentação nova. Então, AN é igual a alimentação nova. E quanto que vai ser essa alimentação nova? 1.000 gramas? Não, né, pessoal? 1.000 gramas é o que eu preciso ter dentro do moinho. Eu já estou retornando aqui com 800 gramas. Então, a minha alimentação nova, no meu segundo ciclo, vai ser 200 gramas. Tá, pessoal? Então, eu preciso garantir que o meu moinho está sendo alimentado sempre com a mesma massa. Após um determinado número de rotações, eu vou quebrar o meu material, ele vai sair aqui com o material mais fino e parte dele vai retornar. Então, quando eu estou sabendo que ele está retornando 800 gramas, no segundo ciclo, eu não vou pegar aquela segunda alíquota inteira que eu já tinha deixado separada e já vou colocar aqui de uma vez aqui dentro. Esses 800 gramas voltam e na minha segunda massa, que eu já tinha separado, eu vou pegar só 200 gramas. Então, aí sim, de novo, o meu moinho vai estar circulando aqui com 1.000 gramas lá dentro. Sempre ele vai ter a mesma massa lá dentro, tá bom, pessoal? E eu não posso descartar isso daqui, tá? Eu poderia pegar a segunda massa e colocar ela toda aqui dentro, mas eu não posso fazer isso. Tem que sempre colocar a carga circulante e só completar aqui com a alimentação nova. Tá bom, pessoal? Então aqui, pessoal, a minha alimentação, no final das contas, né, é composta pela alimentação nova mais a carga circulante. Tá? A carga circulante, né, comentei aqui com vocês, que é a porcentagem da alimentação nova. E no no ensaio de bonde, isso daqui é padrão. Tá? A minha carga circulante eu vou sempre considerar 250%. Ou seja, a minha carga circulante no ensaio de bonde vai ser sempre 250% da alimentação nova. Ou carga circulante igual a 2,5 vezes a alimentação nova. Tá? Na hora que a minha carga circulante atingir esse valor, a gente dá ensaio por encerrado. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, a minha carga circulante é 800 dividido por 200. Dá 4, né, vezes 100, 400%. Então, nesse primeiro ensaio aqui, como eu estou retornando com 800 gramas, esses 800 gramas representa 400% da alimentação nova. Então, eu estou quebrando meu material de menos. Né? Essas 100 rotações não foram suficientes. Essa carga circulante teria que ser bem menor. Tá? Então, no próximo ciclo, eu sei que eu vou ter que rodar mais vezes. Né? Então, vou calcular quantas rotações eu vou precisar. E aqui, pessoal, vocês reparem que a minha alimentação nova sempre vai ser coincidente com o produto aqui, né? Se eu estou no segundo ciclo, eu vou considerar uma alimentação nova igual ao que saiu no primeiro ciclo. Então, tem como eu estimar qual que é o meu produto ideal, considerando que o ensaio de bonde precisa de uma carga circulante de 250%. Então, se eu sei que a minha alimentação é a alimentação nova mais a carga circulante, eu vou colocar aqui que a minha alimentação é igual a alimentação nova mais 2,5 da alimentação nova. Então, a minha alimentação é igual a 3,5 da alimentação nova. Então, a minha alimentação nova, que é igual ao produto que eu preciso, é igual à alimentação dividido por 3,5. Tá, pessoal? Então, eu sabendo o quanto que eu estou alimentando no meu moinho, que é exatamente esta massa inicial aqui, eu vou saber qual que é a massa que eu preciso gerar aqui. Então, vamos supor que lá na minha proveta tem aqui 700 ml. Isso daqui dá para mim uma massa de 1.200 gramas. Então, meu moinho, né, a minha alimentação, vale 1.200 gramas. Então, se eu sei disso, o meu produto ideal é a minha alimentação dividido por 3,5. O que dá para mim 1.200
dividido por 3,5. Então, meu produto ideal tem que ser 342,85 gramas. Na hora que esse valor começar a sair do circuito aqui, eu dou meu teste por encerrado. Então, esse daqui é o parâmetro de controle para a gente. Tá? Se eu estou gerando uma massa menor do que isso, significa que eu estou girando meu moinho menos do que o necessário. Então, eu preciso aumentar o número de rotações. Se por um acaso meu minério é muito friável e essa massa for muito superior a isso, significa que eu estou rodando muito meu moinho. Eu vou, nos próximos ciclos, tender a diminuir o número de rotações. Então, a gente vai fazer isso, né? A gente precisa fazer esse teste em vários ciclos. Basicamente, a gente tem que fazer pelo menos 7 ciclos para garantir que o nosso ensaio vai ser bem representativo. Garantir que esse produto saindo aqui do moinho seja sempre estável e seja constante, de acordo com o valor que a gente precisa. Então, pessoal, vamos considerar aqui um exemplo um pouco mais aplicado para facilitar um pouquinho mais o entendimento. Tá? Então, estou tendo lá meu moinho de laboratório, ele já está com minha carga padronizada lá dentro, e eu tenho ali minha peneira de controle de 150 micrômetros, ou 0,150 milímetros. Então, eu vou pegar aquela primeira alíquota, né, da proveta, que eu coloquei lá no começo do teste, né, eu medi meus 700 ml, compactei, coloquei de novo até completar a marca, e aí eu vou usar essa massa inteira para compor a minha alimentação do moinho. Então, inicialmente, vou considerar aqui a alimentação do meu moinho igual a 1.822 gramas. Então, essa massa aqui, ela é a massa de referência que eu preciso ter dentro do meu moinho. Então, em todo o ciclo, eu vou ter dentro do moinho esses 1.822 gramas. Tá? Então, como padrão, eu vou rotacionar o meu moinho 100 vezes. Né? O primeiro teste a gente sempre roda com 100 vezes para a gente ter uma medida inicial, né? Para a gente ter uma noção de como que é o comportamento do nosso material. Isso aí é padrão, tá bom, pessoal? Então, rotacionou o moinho 100 vezes, a gente vai parar, vai descarregar ele e vai apresentar esse material em uma peneira de 150 micrômetros. A gente pode fazer o teste, o peneiramento em várias peneiras de uma vez. Tá? Então, eu pego várias peneiras de 150 micrômetros, coloco uma porção de material em cada uma, né, para a gente garantir que a gente não está estourando o limite da peneira. No final das contas, eu vou separar todo esse material que está saindo do moinho em passante ou retido em 150. Tá? Então, eu preciso saber também, pessoal, a distribuição granulométrica da alimentação, porque eu preciso saber se nesses 1.822 gramas existe já material que naturalmente é menor do que 150 micrômetros. Porque esse material ele não foi gerado por moagem, ele já existia antes mesmo de entrar no moinho. Então eu preciso saber quanto desse material é menor do que isso. Então, para isso, a gente precisa da análise granulométrica. Nesse exemplo, eu considerei que o meu material tem 13,5% menor do que 150 micrômetros. Descobri isso aqui na análise granulométrica. Então, desses 1.822 gramas, fazendo aqui a multiplicação desses 13,5%, 246,2 gramas já são menor do que 150 micrômetros, antes mesmo de entrar no moinho. Então, isso aqui eu preciso saber, porque a gente vai precisar disso para poder calcular o índice de mobilidade nesse primeiro ciclo. Tá? Então, deixa esse valor quietinho aqui por enquanto. Então, retiro meu material do moinho, né, meu produto da moagem, e passei ele aqui na peneira. Então, desse material aqui que saiu do moinho, 881,15 são menores do que 150 micrômetros. Então, estou chamando aqui de massa do produto da moagem passante na malha de classificação do ensaio. Então, quanto desse material é menor do que 150 micrômetros? Então, 881,15. E o restante do material, que ficou retido na peneira, que é maior do que 150 micrômetros, vai retornar aqui como uma carga circulante. Então, a diferença entre o que saiu do moinho e o que passou é aqui justamente o oversize da peneira, que volta como carga circulante. Nesse exemplo, eu tive aqui 940,85 gramas de material que está retornando ao moinho. Tá? Então, aqui a gente encerrou o primeiro ciclo. No segundo ciclo, né, a alimentação do moinho precisa ser constante. Eu preciso garantir que tenha esses 1.822 gramas lá dentro. Então, eu vou pegar a minha segunda alíquota que eu medi na proveta, os meus 700 ml, mas eu não vou colocar todo esse material dentro do moinho de uma vez. Eu vou colocar só a diferença entre a alimentação e a carga circulante.
Então eu garanto aqui que a minha alimentação é a carga circulante mais a alimentação nova. Se eu sei a alimentação, que é 1.822 gramas, e a minha carga circulante é 940,85, a diferença, deixa eu até apagar aqui porque está ficando poluído. A diferença é justamente o que eu vou precisar alimentar no meu segundo ciclo. Então, dessa massa que eu coloquei aqui dentro, eu vou pesar só 881,15 e somar com o que retornou aqui no meu primeiro ciclo. Aí, dessa forma, eu garanto que aqui no meu segundo ciclo eu vou estar alimentando aqui com 1.822 gramas. E, de novo, eu preciso também saber quanto desse material aqui que eu estou colocando, que veio daqui, já é menor do que 150 micrômetros. Vou usar a mesma informação e vou fazer o mesmo cálculo, tá? 13,5% deste material aqui já é menor do que 150 milímetros. A gente vai precisar disso mais para frente. Então, pessoal, eu vou precisar agora calcular a minha mobilidade, que é basicamente o quanto de material que eu estou gerando no moinho, que é menor do que 150 micrômetros a cada ciclo. Então, eu vou usar essa equaçãozinha aqui. O passante líquido na peneira de 150 micrômetros dividido pelo número de rotações. E aqui eu vou considerar, tá, pessoal, não é o material todo que passou da peneira, é o passante líquido. Lembram daqueles primeiros 13,5% da alimentação original que a gente calculou? Que deu aqui 1.822 gramas na primeira da alimentação original. 13,5% disso já era naturalmente menor do que 150 micrômetros. Ele não foi gerado na moagem, já existia. Então, 246,2 gramas do material que entrou no moinho já era menor do que 150 micrômetros. Isso daqui eu estou medindo tudo o que saiu do moinho que é menor, mas nem tudo isso daqui foi gerado por moagem. Eu preciso descontar esse valor aqui. Tá? Então, meu índice de mobilidade vai ser tudo que passou na peneira ao final do processo de moagem, menos o que já tinha de material passante em 150 micrômetros, dividido pelo número de revoluções. Tá? Aqui eu considerei 160 revoluções no exemplo. Tá? Mas se eu estivesse considerando 100 revoluções, né, no teste inicial, eu dividiria por 100 aqui. Tá? Então, eu não lembrava que estava 160 aqui no slide. Então, considera-se que no primeiro ciclo, então, a gente rotacionou o moinho 160 vezes. Mas o padrão a gente vai rotacionar a 100, tá, pessoal? Então, a minha mobilidade que eu medi nesse primeiro ciclo vai ser os meus 881,15 que passaram da peneira, descontados do que já tinha na minha amostra original menor do que 150 micrômetros, dividido aqui pelo número de rotações. Então, eu descobri que a cada rotação do meu moinho, ele é capaz de gerar 3,97 gramas de material menor do que 150 micrômetros. Então, pessoal, quando que a gente vai encerrar o nosso teste? Eu vou encerrar o meu teste quando eu conseguir atingir aquela condição padrão do ensaio de Bond, que garanta que eu tenha 250% de carga circulante. Então, eu posso medir por isso daqui, ou eu posso medir também pelo meu produto, né, que eu estou chamando aqui de produto ideal. Só lembrando aqui, né, eu tenho a minha carga circulante, eu tenho a alimentação do moinho, eu tenho a alimentação nova e eu tenho o meu produto. A alimentação vai ser igual à alimentação nova mais a carga circulante. Então, se no meu ensaio eu preciso garantir 250%, né, e a carga circulante é 250% da alimentação nova, eu preciso garantir aqui, então, que a minha alimentação é igual à alimentação nova mais 250% da alimentação nova. Então, minha alimentação é igual a 3,5 da alimentação nova igual a alimentação dividido pelos 3,5. E aí, quando o meu sistema está em equilíbrio, eu tenho sempre que o que eu estou colocando de novo vai ser sempre igual ao que está saindo. Né? Dessa forma, eu garanto que o moinho sempre vai estar sendo alimentado com a mesma carga. Então, se eu sei a minha alimentação, né, que aqui, no caso, é 1.822 gramas, para eu descobrir a minha alimentação nova, que vai coincidir com o meu produto, vai ser igual a 1.822 dividido por 3,5. Então, esse aqui dá para mim que 220,6 gramas é a massa ideal que eu estou considerando aqui no meu produto. Então, à medida que eu vou
fazendo o número de ciclos, eu vou ajustando o número de rotações, esse valor aqui vai tender a variar. Ele vai tender a convergir para esse valor. Eu vou forçar o meu sistema a atingir esse aqui. Quando esse valor estabilizar, a gente dá o ensaio por encerrado e aí a gente vai conseguir coletar esse índice de mobilidade, que é justamente o que eu preciso para poder calcular aqui a equação de Bond. Tá joia, pessoal? Então, pessoal, como que eu vou saber? No meu primeiro ciclo, eu coloquei 100 rotações. E como que eu vou adivinhar qual que vai ser o número de rotações que eu vou precisar no próximo ciclo? Então, aqui a gente vai definir, né, a gente vai estimar o número de rotações para o próximo ciclo. Então, considerando a minha carga circulante ideal, eu tinha lá os meus 1.822 gramas sendo alimentados no moinho. Eu vi que o meu produto ideal são os 220,6, que isso aqui vai representar a situação em que eu tenho 250% da carga circulante. Então, em massa, a minha carga circulante precisa ser 1.301,4. Então, eu tenho lá que minha alimentação nova, no meu segundo ciclo, eu tinha calculado, né, a massa inicial que eu tinha, a massa que ficou retida no primeiro ciclo de moagem. Então, eu fiz lá minhas 100 rotações, ficou 160, né, no caso. Então, essa aqui é a massa que ficou retida depois do primeiro ciclo. Então, aqui eu sei quanto que eu tenho que alimentar de massa nova no meu sistema. Descobri também a mobilidade, né, que eu peguei o meu líquido, o meu passante líquido em 150 micrômetros. Lembrando que eu preciso descontar quanto do meu material original já é passante em 150 micrômetros. Dividindo aqui pelo número de rotações, eu descobri a mobilidade. Então, a cada rotação, o meu moinho é capaz de gerar 3,97 gramas de material abaixo de 150 micrômetros. E aí, pessoal, preciso de novo fazer a consideração da minha alimentação nova, né? Eu preciso levar em consideração a granulometria da minha alimentação nova para ver quanto desse material novo que eu estou adicionando no moinho já é menor do que 150 micrômetros. Lembrando que isso daqui é a nossa massa original, né? Eu estou coletando lá da minha massa antes de entrar no moinho. Então, isso daqui também vai ter uma certa porcentagem, né? Eu falei isso daqui vai ter uma certa porcentagem menor do que 150 micrômetros. Comentei isso no slide anterior. Então, desses 881,15 gramas, eu tenho aqui que 13,5% já é menor do que 150 micrômetros. Isso aqui dá para mim 119,1 gramas de material menor do que 150 micrômetros, que está presente na alimentação nova. Então, o meu número de rotações para o próximo ciclo vai ser o produto ideal, né, aqueles 520 gramas, 520,6 gramas, menos a massa da alimentação nova passante na malha de classificação do ensaio, dividido pela mobilidade. Então, nesse caso, eu tenho que a minha massa ideal que eu estou buscando é os 520,6. O que eu estou considerando de alimentação nova, que já é menor do que 150 micrômetros, são esses 119,1. Então, eles não vão ser gerados por moagem, eles já estão lá. Então, esses 520 gramas que eu preciso gerar menor do que 150 micrômetros, 119,1% dele já está nessa situação. Então, a diferença entre esses dois é o que eu vou, de fato, precisar gerar durante a moagem. Se eu já tinha descoberto que na minha moagem anterior 3,97 gramas são geradas a cada rotação, então eu consigo estimar aqui quanto que seria o número de rotações. Nesse exemplo, pessoal, que eu estou considerando como 160 rotações, estava alto demais, eu estava gerando uma massa além da conta. Então aqui esse valor vai tender a diminuir. Tá? Então aqui eu consigo estimar qual que vai ser o número de rotações no próximo ciclo. E aí no próximo ciclo a gente vai gerar esse número de rotações no nosso moinho, vamos fazer todos os cálculos de novo e verificar qual que está sendo a minha massa gerada. Se for maior do que isso daqui, significa que meu moinho ainda está gerando com rotações além da conta, então eu preciso diminuir. Se o meu produto está sendo gerado com uma massa menor do que esse produto ideal, significa que eu estou rodando pouco o meu moinho. Eu preciso aumentar o número de rotações. Então a gente vai fazendo esse teste, né, e cada vez essa variação vai diminuindo. Aqui eu saí de 160 para 101. No próximo ciclo eu já vou chegar a uma variação um pouco menor. Posso chegar a 98, 97 rotações. E aí a gente vai fazendo isso até a gente ter uma estabilização desses valores. No final do processo, a gente vai coletar a mobilidade para poder utilizar a equação de Bond. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês
como que é o ensaio, né, como que é a prática em si no laboratório. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz direitinho essas contas no Excel, considerando os nossos dados da nossa análise.